Olá pessoal, acabei de chegar aqui no curso de teologia, onde nós estudamos a palavra de Deus e a sala ainda está vazia, como você pode ver. Eu gosto de chegar mais cedo para poder escrever ali naquele quadro os pontos principais que nós vamos trabalhar na aula e também para poder já deixar o nosso data show funcionando direitinho para projetar lá naquela parede ali o conteúdo da nossa aula aí para o pessoal. Deixa eu falar com você uma coisa muito importante, Eu quero falar para você como foi que a minha vida foi completamente transformada. Se você, assim como eu, é uma pessoa que deseja ter mais conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento aprofundado da Escritura, você quer estar mais próximo de Deus, sua vontade é ter mais comunhão com Deus, é aprender a interpretar e entender a Bíblia, saber como você pode tomar decisões difíceis, como vencer aqueles momentos tenebrosos da vida, aquelas noites sombrias. Você tem vontade de se tornar uma pessoa mais sábia, quer ser usado por Deus, pregar o Evangelho genuíno, ser capaz de falar do Evangelho para as pessoas com absoluta clareza. Então eu quero te falar algo que vai te ajudar muito e que vai mudar a sua vida. Hoje eu sou diretor aqui no curso de Teologia Sagradas Letras em Juiz de Fora. Bom, prego a palavra de Deus e a ensino há aproximadamente 15 anos, tenho pregado em diversas igrejas, conferências, mesas redondas, e o mais incrível de tudo é que nem sempre as coisas foram assim. Eu fui alguém por muito tempo extremamente tímido, incapaz de falar em público e pior do que isso, eu era alguém que tinha dificuldade extrema de entender a palavra de Deus. Bom, quer saber como foi que a minha vida foi mudada, como é que tudo se transformou e como a sua vida também pode ser transformada? O que aconteceu comigo, eu vou falar como você também pode aplicar na sua vida, então você vai conseguir ter um conhecimento profundo do Evangelho, vai entender com clareza a vontade de Deus para a sua vida, vai se capacitar para o ministério, você que tem vontade de ser pastor de igreja um dia, ou você que simplesmente quer conhecer mais de Deus e você sabe que o caminho para isso é a palavra de Deus, então eu vou te falar como é que tudo aconteceu. Pois bem, eu era criança ainda, mas eu tinha um grande desejo que era ser usado por Deus. Eu sabia que de alguma forma eu precisava para isso compreender a palavra de Deus, compreender a Bíblia Sagrada. E aí eu via na igreja muitas pessoas sendo usadas por Deus, eu via pessoas crescendo na fé, adquirindo novas responsabilidades na igreja, mas eu orava a Deus e pedia a Deus que Ele me usasse e que Ele me fizesse ter uma vida profunda e que eu pudesse conhecê-lo melhor, mas parecia que nada mudava. Até que um dia eu acordei de manhã cedo e dobrei meus joelhos e fui orar e falar com Deus, que eu não queria mais aquela vida, que eu não queria mais que fosse assim. Eu imaginei que ia acontecer algo extraordinário, um raio ia cair do céu, eu ia ser arrebatado lá no chão, sentir algo transcendental se manifestando, mas sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Pois bem, o tempo foi passando e eu quase desanimei, eu quase desisti de tudo, cheguei a pensar até que Deus não me amava, porque eu orava e pedia a Deus para poder ter mais comunhão com Ele, para conhecer mais dEle, para ser usado por Ele, mas parecia que nada acontecia. Como que eu de alguma forma sentia que para eu conseguir isso eu precisava da palavra de Deus, então eu resolvi por conta própria começar a estudar a Bíblia. Mas eis a grande questão, a Bíblia é enorme, a Bíblia tem 66 livros, eu não sabia sequer por onde começar. Isso foi me deixando confuso, eu consegui uma Bíblia de estudo emprestada, mas também
não consegui frutificar o meu estudo, muitas coisas eu ainda não entendia, tinha muitas dúvidas, a linguagem da Bíblia de estudo ainda era uma linguagem que eu não conseguia compreender, eu tinha muita dificuldade de entender a Escritura, e eu cheguei assim ao fundo do poço. Eu pensei mesmo que não teria jeito para mim, até mesmo porque eu não sabia falar em público. Quando eu recebi a oportunidade na igreja, eu não conseguia falar e ficava nervoso, enquanto falava 1 minuto no máximo, não conseguia pregar sequer 10 minutos, não é? Eram uns 3, no máximo 5 minutos, mesmo assim eu ficava muito constrangido, e o tempo foi passando e eu fui me enclausurando, eu fui me fechando cada vez mais, e pensei que, de fato, a minha vida estava fadada ao fracasso. Mas a questão é que, embora eu tenha, num determinado momento, desistido, Deus não desistiu de mim. Preste bastante atenção nisso. Você pode desistir, mas Deus não desiste de você. E talvez seja por isso mesmo que você está assistindo neste momento esse vídeo, porque você talvez já tenha desistido, mas esse vídeo chegou até você não foi por acaso, é para você entender que Deus tem uma forma, e eu vou falar qual é essa forma, para você se aproximar mais dele, entender a vontade dele para a sua vida e compreender de uma vez por todas a Bíblia como você nunca compreendeu antes. O que é que aconteceu na minha vida que transformou ela completamente? O fato é que Deus, ele me ouviu finalmente, depois de muito tempo orando e ter me frustrado, porque o que eu mais queria era isso, mas isso não vinha. De repente Deus me ouviu. 4 coisas aconteceram na minha vida que mudaram completamente a minha vida. Então eu passei a ter mais entendimento da Escritura, eu consegui pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus de forma clara, porque ela havia se tornado clara para mim e agora era mais fácil fazê-la clara para as outras pessoas também. Depois disso, eu consegui olhar para a Bíblia, para a Escritura, e não ver como um livro distante de mim, um livro difícil, mas consegui finalmente o que eu mais queria, que era obter da Escritura alimento para minha alma. Saber através da Escritura como agir nos momentos difíceis, saber através da Escritura como tomar decisões, como guiar a minha vida, como que a Bíblia poderia me nortear no meu dia a dia. E o melhor, pude entender pela Escritura qual era a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou falar para você nesse vídeo como é que isso aconteceu na minha vida e como pode acontecer se você também fizer a mesma coisa que eu fiz, ou se você buscar a mesma coisa que eu busquei. Bom, a primeira coisa que aconteceu, que mudou completamente a minha forma de ver a Bíblia, é que Deus, pelo seu Espírito Santo, abriu o meu entendimento. Foi obra do Espírito. Jamais nós podemos compreender a Bíblia sem que o Espírito Santo trabalhe em nós. O Espírito ilumina a mente dos crentes para que eles compreendam a palavra de Deus, pois essa é a vontade de Deus. Então, muito tempo estive orando e Deus finalmente me ouviu e abriu a minha compreensão. A segunda coisa que aconteceu é que eu conheci pessoas que eram inteligentes, eram experientes, eram conhecedores profundos da Escritura, pessoas que amavam a Deus e que também eram extremamente piedosas, pessoas inteligentíssimas, altamente capacitadas na Bíblia, com conhecimento profundo da Escritura, mas que também, assim como eu, eram pessoas que buscavam ser cheias do Espírito Santo, homens piedosos. A terceira coisa que aconteceu é que eu conheci algumas ferramentas de teologia, algumas ferramentas para o estudo bíblico, que são praticamente a chave para você compreender a Escritura de uma forma muito clara. Infelizmente, pouquíssimos cristãos conhecem essas ferramentas, utilizam essas ferramentas, talvez menos de 1% dos cristãos fazem uso dessas ferramentas que simplesmente vão te fazer compreender a Bíblia com uma clareza tão grande como nunca antes. E a hora que eu tive acesso a essas ferramentas, a minha mente se abriu de uma forma como eu jamais imaginei.
e Deus fez a palavra dele se tornar clara aos meus olhos como jamais também eu imaginei. E a quarta coisa que aconteceu a partir desse momento é que eu comecei a consultar vários especialistas em educação e aprendizagem. E aí eu estudei muito sobre qual é a melhor forma de aprender, de assimilar as coisas e de estudar também. A partir desse momento, o pessoal está começando a chegar aqui, a partir desse momento eu desenvolvi um método de estudo que me ajudou completamente a assimilar, a entender a escritura de uma forma mais clara. E esse método é um método que eu chamo de método de teologia descomplicada. Pessoal, estou chegando aqui em casa, parando aqui agora, e eu vou falar com vocês tudo que eu mais queria que alguém tivesse me falado isso que eu vou falar para você. Você precisa ter um ambiente frutífero para o seu estudo. Como assim? Bom, você precisa ter um ambiente no qual você tenha um método de ensino adequado. E por isso eu desenvolvi o método Teologia Descomplicada. Por quê? Através desse método você vai ter, em primeiro lugar, uma forma de estudo que vai permitir você entender melhor a Escritura e os ensinos da Bíblia, com muitos exemplos práticos que eu dou no curso, exemplos que se conectam com o seu dia a dia, coisas que você vê acontecer na igreja, coisas que você vê acontecer no seu trabalho, que você vê acontecer no seu cotidiano. Tem muitos exemplos práticos e os exemplos têm o poder de fazer as coisas ficarem muito mais simples, né? Muito mais fáceis. Além disso, eu constituí um plano de estudo para você. Todo dia você vai ter alguma coisa para você poder dar uma olhada, para você poder estudar. E isso vai ajudar você a médio e a longo prazo, e até a curto prazo, vai ajudar você a se desenvolver muito. Então, esse terreno frutífero para o conhecimento, eu entendo que ele precisa ter algumas coisas. E essas coisas são diferenciais do nosso curso, que você não vai encontrar em mais curso nenhum. Por quê? Porque há muito tempo eu venho orando e pensando, refletindo e desenvolvendo uma metodologia que seja muito eficaz para o seu crescimento espiritual e para você ter um conhecimento efetivo da Bíblia. Quais são alguns dos diferenciais do nosso curso? Primeiro, o nosso curso enfatiza conhecimento e fervor. Se você quer apenas ter informação, o curso não é para você. Por quê? Nós vamos trabalhar também a questão do fervor espiritual. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos da história da igreja, ele dizia que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esse é o lema do nosso curso. Eu vou te ajudar não apenas a ter conhecimento da palavra de Deus, mas nós vamos orar juntos, nós vamos trocar experiências. Então você vai ter um ambiente de pessoas que se ajudam mutuamente, pessoas que oram umas pelas outras, pessoas que ajudam as outras na caminhada. Esse ambiente é muito importante para o seu estudo. É muito bom, a gente tem muita comunhão lá e fala de Deus, e fala sobre a vida, e fala sobre as experiências pessoais. Isso ajuda muito a nos desenvolver na fé, na nossa caminhada cristã. Um outro diferencial desse curso é que eu vou pegar você pela mão e vou caminhar contigo passo a passo em todos os processos. Eu não vou deixar você sozinho, não vou deixar você abandonado. Eu vou te ajudar, não vou ser só o seu professor. Vou ser seu amigo e vou ter contato direto contigo, constante contigo. Vou te guiar nesse processo, passo a passo. Um outro ponto do nosso curso, que é o nosso diferencial, que ajuda você a crescer muito, a se desenvolver muito na fé, é que esse curso não é apenas para líderes, não é apenas para pastores. Muitos seminários de teologia, muitos cursos teológicos, é apenas para pastores, para líderes. O nosso curso não. O nosso curso pode ser feito por qualquer pessoa, até mesmo por novos convertidos. Mesmo que você não tenha nunca estudado teologia antes, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, não importa o seu nível de escolaridade,
não importa a sua idade, não importa o seu nível de conhecimento, não importa quantos livros você já leu, nada disso importa. Tudo que você precisa está na palavra de Deus, e o método Teologia Descomplicada vai fazer você entender claramente a palavra de Deus e saber como aplicá-la na sua vida. O Salmo 119, que é o salmo que enaltece a palavra, que está aberto aqui, olha o que ele diz no versículo 11. É um versículo que muita gente conhece. Fala assim, ó: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bom, eu pergunto para você, a forma que você tem de não pecar contra Deus é guardar a palavra dele no coração. E como você vai guardar a palavra de Deus no coração se você não conhece a palavra de Deus? Por isso, você precisa estudá-la. E quando você vai estudar, você vai se deparar com um monte de desafios, com um monte de dificuldades. E por isso eu estou aqui, porque eu quero ajudar você a superar todas essas dificuldades, que são dificuldades que eu já tive e que quase me fizeram, num determinado momento, parar. Mas Deus foi tão bom, tão misericordioso, e Ele me fez ver como é possível caminhar, continuar, como que não é tão complicado como eu imaginava. E eu quero mostrar para você também como você pode crescer no conhecimento da palavra, crescer na sua comunhão com Deus, se tornar um cristão que tenha uma vida espiritual superlativa, robusta, fortalecida, cheia do Espírito Santo. Queria fazer para você agora algumas perguntas e você responda para si mesmo. A sua vida espiritual está exatamente como você queria, como você gostaria? Segunda pergunta, você tem a sabedoria necessária para se tornar uma pessoa melhor, para se desenvolver, para crescer? Terceira pergunta, você está satisfeito com o seu conhecimento bíblico? Você acha que o tanto que você conhece da Bíblia já é o suficiente, já é o bastante? Você sabe tomar decisões corretas e não precipitadas? Bom, se a sua resposta para essas questões todas aí é positiva, se você não busca nenhuma dessas coisas que eu falei, então realmente o curso não tem muito a te acrescentar. Mas se é isso o que você quer, fazer com que sua vida espiritual cresça mais, se desenvolva mais, se o que você quer é ter mais sabedoria para poder se tornar uma pessoa melhor do que você era ontem, melhor do que você é hoje, se o que você quer é obter mais conhecimento da palavra de Deus, porque você entende que é pela palavra que você vai ter comunhão com Deus, se o que você quer é ter sabedoria para tomar decisões bíblicas nos momentos difíceis, então o curso foi feito para te ajudar. O curso vai te ajudar, com toda certeza. Você vai sentir, logo no início, você já vai sentir uma grande transformação na sua vida. Então, quero convidar você para participar dessa nova turma que eu estou começando agora. Clique aqui embaixo, garanta já a sua vaga, e essa turma agora que está começando, após ela ser fechada, aí provavelmente só na metade do ano que vem nós vamos abrir uma nova turma. Então não perca essa oportunidade. Clique aqui embaixo, garanta a sua vaga. Você pode pagar no cartão, você pode pagar no boleto, conforme você preferir. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você lá no curso de teologia para nós crescermos juntos no conhecimento do nosso Deus e entendermos qual é o propósito e a vontade dele para a nossa vida. É isso que você quer? Então, espero você lá. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família.